O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os terei convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus? Beija o próprio Deus. Podemos sentar. Vamos nos acomodar aí na sua casa, por favor, sem perder a ambiência religiosa e pedir a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus, que nos deu o dom do conhecimento, do entendimento, da ciência. E uma vez compreendida esta palavra na sua profundidade, possamos nessa Semana Santa fazer todo o esforço de colocá-la em prática em nossas vidas. Amém? Amém. Meus amados, minhas amadas, nós estamos aí, né? Jesus, ele já está em Jerusalém, Betânia fica perto, a vizinhança ali, e Jesus, claro, tinha uma família que ele era muito amigo, né? Lázaro, Marta e Maria. E sempre que ele ia para lá, ele ia repousar, descansar, conversar na casa de amigos. Ele estava mais à vontade, né? E a gente conhece a história deles, né? Várias situações a gente tem no Evangelho, a história de Lázaro, a história de Marta, Marta e Maria, enfim, né? Era o que motivava Jesus. E a gente tem essa cena de hoje, é muito interessante. É muito interessante e tem um ensinamento tão lindo para cada um de nós. A cena, né? Essa Maria, a tradição da igreja, olha só, 2 cenas, o mesmo gesto, 2 interpretações. A tradição diz que esta Maria, que estava ali, que banhou os pés de Jesus com perfume de nardo puro e muito caro, como diz o Evangelho, a tradição diz que é aquela mesma Maria que lá atrás também, quando Jesus, ele foi na casa de um tal de Simão, não Simão Pedro, no outro Simão, entrou, estava lá jantando, estava lá falando refeição, e de repente entra uma pecadora, e ela faz assim uma cena que chama a atenção de todo mundo, né? Ela se atira aos pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus, ela molha os pés de Jesus, ela enxuga com os cabelos de Jesus, né? E aí Simão até teve uma reação, se ele fosse um profeta, né? Se Jesus fosse um profeta, saberia quem é essa tipa, quem é esse tipinho que está aí, né? E Jesus responde ali a Simão, Simão, eu entrei, você não me acolheu, você não deu o ósculo da paz, o beijo da paz, essa aqui não se cansou de beijar os meus pés, enfim. Aí Jesus vem com aquela lição, quem muito amou, muito se perdoou. A tradição diz que esta Maria que está aqui agora no Evangelho de hoje. Só que a cena é parecida, mas o significado é diferente. Se na primeira cena
ela mostrou um arrependimento, uma conversão, um desejo de mudança de vida, e viu em Jesus essa possibilidade de alguém que a acolheu, que não condenou. Agora, lá atrás era um processo de conversão que ela fez isso. Agora, aqui no Evangelho de hoje, ela já está convertida. Ela já está convertida, já é uma pessoa convertida. E ela simplesmente, na leitura de hoje, quis fazer um gesto de acolhida e de generosidade. Pegou o melhor perfume que ela tinha, talvez o mais caro, ou comprou, ou fez as suas economias para comprar este perfume. E quando Jesus chegou na sua casa, a mesma Maria foi lá e lavou os pés de Jesus com aquele perfume, derramou todo o perfume em Jesus. Todo o perfume. E como diz o Evangelho, a casa inteira estava exalando perfume. Na primeira cena, aquele Simão condenou, se Jesus soubesse quem é essa tipa. Agora foi um dos discípulos, Judas. Por que ela fez isso? A gente poderia vender esse perfume, dava 300 moedas de prata. Não que Judas estivesse assim interessado nos pobres, como disse, mas é porque ela era ladrão, queria se aproveitar daquele momento. E Jesus, olha que interessante, 2 cenas parecidas, significados diferentes. E tudo isso, minha gente, diz respeito à relação da graça e do pecado. Isso mesmo, a graça de Deus e o pecado. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, todos nós, gente, nós usamos perfume, né? Nós usamos perfume, né? E quanto mais novo, mais nobre, mais caro, a gente sabe que o odor é melhor, né? Ou seja, tem um perfume gostoso, né? A gente sabe disso. Todos nós usamos perfumes, todos nós precisamos de perfume. Por quê? Por que isso acontece? Porque se a gente não tomar um banho, não fazer um asseio, uma limpeza e colocar um perfuminho no corpo, gente, o nosso próprio corpo vai exalar um cheiro insuportável, minha gente. O nosso próprio corpo vai exalar um cheiro insuportável. Portanto, a gente precisa se banhar e a gente precisa colocar um perfume. Para a gente poder se apresentar socialmente, para a gente poder chegar perto das pessoas e as pessoas não se afastarem de nós. Porque, poxa, nossa, que perfume gostoso. Que perfume cheiroso. Assim é bom ouvir o que as pessoas falam de nós. Então precisamos colocar um perfume. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o pecado é exatamente isso, gente. O pecado, enquanto estivermos no pecado, me desculpe o linguajar, hein? Enquanto estivermos no pecado, vamos continuar exalando um cheiro terrível. Numa linguagem popular, vamos continuar fedendo, né? Porque o pecado faz isso. Porque o pecado faz isso. O pecado não traz um bom perfume. O pecado, a gente continua exalando um terrível cheiro. Um cheiro do pecado, um cheiro de morte. Porque é para lá que conduz o pecado. Um cheiro podre. Um cheiro de cadáver. É para lá que vai o pecado. Esse é o cheiro que o pecado exala. Esse é o perfume que o pecado exala. A graça de Deus é diferente. Jesus não estava interessado na conversa daquele Simão e de Judas aqui. Jesus estava sentindo o perfume. Jesus estava saboreando o perfume. Porque é o perfume da graça. É o perfume da conversão. É o perfume da mudança de vida, minha gente. Quando nós resolvemos mudar de vida, deixar a graça de Deus agir em nosso coração, nós vamos exalar o perfume da graça. E foi isso que aconteceu na cena do Evangelho de hoje. Enquanto permanecermos no pecado, amarrados pelo pecado, nós vamos cheirar coisa podre. Nós vamos aos poucos cheirar coisa podre. E na Semana Santa, nós estamos aqui. No início dessa Semana Santa, nessa segunda-feira santa, é o convite que o Evangelho nos faz, a mim e a você, para a gente deixar a graça de Deus agir em nosso coração. Para buscar de verdade um processo de conversão, de cura interior. Para quê? Para a gente exalar o perfume que contagia. Uma vida de oração é uma vida perfumada. Uma pessoa que reza pode ter certeza que exala um bom perfume. Uma pessoa que não reza começa a exalar coisa que não presta. Porque tem tempo para isso.
Então é para a gente intensificar a vida da graça, a vida de oração, para que as pessoas possam sentir, estando perto de nós, sentir o bom perfume do céu, o bom perfume de Deus, o bom perfume da graça de Deus agindo em nosso coração. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e com muita